máscara, né? Até porque as pessoas já... Bom, estamos começando aqui mais um GGN 20 horas, e eu ia apresentar os dados do Covid, como eu sempre faço, mas o general Pazuello deve ter deixado aí algum assistente na área de estatísticas do Ministério da Saúde, e veio uma estatística totalmente degringolada aí do Distrito Federal. Então, tudo isso que você está vendo não vale nada. Então, relatório de óbitos, 9 mil óbitos em um dia. Relatório de casos, 301 mil casos. Eu fui atrás para ver o que estava acontecendo. Aí era um erro estatístico do Distrito Federal que adulterou tudo aí. Ou seja, a grande bússola que você tem, que são os dados estatísticos. Um outro ponto relevante, a gente traz uma matéria hoje mostrando com a Organização Mundial da Saúde, dizendo que não se pode confiar exclusivamente nas vacinas para vencer a pandemia. E a gente tem um levantamento, não sei se vocês se repararam aqui, nós não somos muito fazer marketing aí, mas o GGN tem trazido as melhores estatísticas, o melhor tratamento de dados de estatísticas do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Dados que nós recolhemos lá fora, de fontes confiáveis, Johns Hopkins University, dados do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, e aqui nós fazemos o tratamento, fazemos os cruzamentos e as projeções. Então, você vai ver aqui, eu vou mostrar os dados aqui dos Estados Unidos. Você vê, fizeram lá a vacinação, teve uma queda abrupta aí de casos e óbitos, e agora começa a crescer de novo. Então, esses aqui são os dados, tá vendo? Balanço dos Estados Unidos. Crescimento de casos, 26 estados. Estável em 13, queda drástica em 8. Óbitos, estável em 48. Quando você pega aqui, em 7 dias, o total de casos nos Estados Unidos aumentou 8% na média semanal e 10% em relação a 14 dias atrás. Quando você pega óbitos, em uma semana, a média diária é semanal, não é um dia, porque um dia pode ter distorção estatística. Aumentou 21% em relação à semana anterior. Então, você vê que aqui você teve uma baita queda aqui quando começa a vacinação aqui, depois estabiliza. Não, aqui está um pouquinho mais. Isso aqui são os dados, a média de casos a cada dia. Então, você vê que estava em 64 mil a média diária semanal de casos, já foi para 69 mil. No caso do óbitos, deu uma estabilizada aí. Então, esses são alguns dados. Eu tinha alguns dados globais aqui. Então, digamos, toda manhã eu tenho apresentado a vocês os dados do Brasil. A gente faz à noite agora. Esse não vai sair por conta da deformação das estatísticas. Os dados do mundo, por continentes, por países que mais cresceram, e os dados de vacinação também. Deixa eu ver se eu acho aqui a vacinação. A vacinação nós temos... É aquele negócio, às vezes fica um pouquinho atrasado em relação ao país, porque são os dados globais levantados aí pela Organização Mundial de Saúde. Hoje eu apresentei os dados, as estatísticas. Então, toda manhã eles atualizam de madrugada e a gente faz os dados aí. Deixa eu pegar aqui. GGN e vacinação. O Brasil é o terceiro país com maior vacinação na América Latina. O Chile está em primeiro, mas o Chile, uma queda danada aí voltou a pandemia, tá? Esses aqui são os dados, vacinação per capita, tá? O Brasil é a 47ª colocação per capita para países com mais de 5 milhões de habitantes. Nós tiramos fora, para baixo de 5 milhões de habitantes, porque aí é irrelevante também. Então, você tem 1.258 vacinações por 100 mil habitantes. A liderança de Israel com 11.823, seguida por Emirados Árabes com 9.105 e o Chile com 6.294. Tá? Então, isso aqui, de manhã, a gente faz atualização em cima dos dados. E agora, nós vamos pegar aqui um dado relevante, que é essa questão da CPI do Senado em relação ao Covid e das movimentações, das diversas votações que vão ter no Supremo Tribunal Federal em relação às decisões aí do Luiz Edson Fachin de tirar
de considerar que os julgamentos do triplex em Curitiba estão fora não tem atribuição para julgar. Deixa eu só colocar alguns pontos que nós vamos discutir aqui com o nosso convidado especial, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês aí. Você tem... o Bolsonaro, ele traz a selvageria no país. Se desperta em muitos setores o sentimento do país. Em muitos setores da empresa, de mercado e da imprensa, a imprensa fez um bom trabalho em relação aí a questão da pandemia. E nós tivemos aí um fenômeno que ocorre quando o Luiz Edson Fachin resolve, então, tirar o caso triplex de Curitiba. A intenção qual foi? Não foi uma intenção nobre, foi livrar a cara do Sérgio Moro. A ideia é que, tirando o caso do triplex de Curitiba, não haveria o julgamento da isenção aí do Sérgio Moro, que é um julgamento muito mais grave que poderia comprometer todos os casos ligados ao Lula. Só que quando ele fez isso, quando o Fachin faz isso, ele abre uma caixa de Pandora, porque com a decisão dele, o Lula fica habilitado a se candidatar em 2022. E o que o Lula faz imediatamente? Ele faz um discurso de estadista. Um dos discursos que os compêndios de história lá na frente vão dar como dos discursos mais relevantes da história do país. Porque você tem toda essa resistência contra o Bolsonaro com as suas 350 mil mortes aí, com essa destruição do país em todos os níveis, um sociopata em todos os níveis, uma oposição perdida, sem saber como atuar, uma mídia perdida, de repente vem o Lula e faz a síntese. Eu preciso pegar o discurso do Mirabeau na França, aí, quando você tinha a Assembleia Constituinte Francesa, estava sem rumo lá, e ele dá o rumo. Eu tenho a impressão que deve ter coisas semelhantes. Porque o que o Lula faz? Ele joga algumas ideias centrais do que tem que ser o desenho de país pela frente. Então, ele reconstrói organiza a discussão, coloca os princípios da liberdade de expressão, os princípios da divisão entre poderes, os princípios de você ter as divergências dentro de um ambiente civilizado, aquilo que é relevante. E isso provocou um furacão, porque reorganizou a discussão, a ponto de você ver alguns dos mais irados antilulistas aí fazerem loas ao Lula, o Jornal Nacional acabar, e a mídia, com essa invisibilização deletéria em relação ao Lula. O Lula é um personagem, talvez o político brasileiro de maior expressão da história, em termos globais, invisibilizado pela mídia brasileira. Então, o Lula vem à tona, e quando fica claro que ele seria o único em condições de bater o Bolsonaro, começa um processo de aceitação do Lula. O mercado querendo descobrir quem que era o posto Ipiranga do Lula, a imprensa abrindo espaço. Aliás, meu colega Fausto Macedo, que era o principal porta-voz da Lava Jato, abrindo espaço para o grupo Prerrogativas, para os críticos. Então, você começa a ter, digamos, uma reorganização da democracia e da diversidade que se espera de regimes democráticos. De repente, surge a possibilidade do Bolsonaro cair, com todos esses abusos dele e com a CPI. E qual que é o ponto? É interessante, porque se você pensar em Supremo, em mídia, eles não são bússola. O que é a bússola? Aquilo que eu tenho os princípios, eu tenho os valores e eu não mudo. Então, se o mundo começa a ir para a esquerda, eu estou aqui. Se começa a ir para a direita, eu estou aqui. É isso que garante, digamos, esse papel institucional dos mais relevantes da mídia e do judiciário como defensores da democracia. No período pré-Bolsonaro, o que eles fizeram foi uma manipulação do mercado de opinião vergonhoso. Não tinha princípio. Criou-se um discurso de ódio, deu espaço aí para os novos cronistas do ódio aí, criar a figura do inimigo na política, tudo isso que levou o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro está aí como essa ameaça ao país, é um louco no comando do país, eles olham para o Lula de um jeito. O Lula como a única esperança de salvar o país, aí, de promover aquele grande congressamento nacional, pode ser no segundo turno das eleições. Se o Bolsonaro, você tem a perspectiva do Bolsonaro cair,
daí você volta ao estado de exceção pré-Bolsonaro. Porque daí a ameaça é o Lula, daí você tem condição de levantar esses pluvites, os fantasminhas que eles levantam toda hora. Não, é o Mandetta, é o como é que chama? O Huck, é o Dória. Então, quando você não tem um país com caráter institucional, você entra nessa. E o nosso entrevistado é um dos políticos mais perspicazes, aí, com mais conhecimento desse jogo político, é o senador Humberto Costa. Senador, muito obrigado aí por sua participação aqui no GGN. A gente queria entender um pouquinho o que ocorreu, né? Você sai a CPI, daí tem o telefonema do Bolsonaro para o Cajuru faz aquele regabofe dele lá, e agora você tem essa ameaça dos governistas de criar uma CPI para governadores. Como é que vai? Qual é o desfecho que você vê nisso? Bem, primeiro uma alegria poder falar com você, acompanhar aí o GGN, e especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo agora no nosso país, né? Realmente acho que o Bolsonaro entrou em parafuso, né? Entrou já em parafuso no momento em que Lula readquiriu os seus direitos políticos. Tentou fazer um movimento para se recolocar diante de muitas coisas, inclusive da pandemia, mas ele é uma pessoa absolutamente tosca, que não consegue ter uma visão mais ampla da realidade, poderia estar agora sendo ovacionado se tivesse mudado essa visão sobre a pandemia, especialmente sobre as vacinas. E, não tendo essa condição de mudar a sua visão, a sua postura, ele então parte para o que ele sabe fazer unicamente, que é estabelecer um processo de disputa política violento, acirrado, radicalizado, né? E com esse processo de possibilidade de abertura de uma CPI, aí o parafuso parece que realmente soltou de vez, né? Ele tentou, num determinado momento, com a ajuda do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, retirar assinaturas daquele pedido de CPI, não deu certo. Tentou passar um pouquinho de manteiga no nariz do gato, criando uma comissão da Covid, mas que não tem nenhum poder de absolutamente nada, é algo só para acompanhar, também não deu certo, e não contava com algo que já aconteceu várias vezes no Brasil. Quando se tem um pedido de CPI que atende os pré-requisitos e o presidente da Câmara ou do Senado não instala, cabe sim um recurso ao Supremo, porque aí não é um problema interna corporis, é um problema constitucional e regimental. Então, quando ele viu agora que a CPI ia ser instalada mesmo, aí ele partiu para o tudo ou nada, né? Querendo incluir os governadores dentro da investigação da CPI, dando ordem para outros senadores abrirem uma outra CPI para investigar governadores. Isso é muito polêmico, porque, a rigor, quem investiga governador é a Assembleia Legislativa, quem investiga prefeito é a Câmara Municipal. Quando você está numa CPI que identifica um... Opa, só um pouquinho que sumiu a voz aí, senador. Oi, voltou. Porque está entrando de vez em quando alguém querendo ligar. Então, quando você está numa CPI que identifica uma coisa relacionada a um governador, normalmente você para aquela investigação específica, manda para o Ministério Público ou manda para a Assembleia Legislativa. Eu vou lhe lembrar daquele episódio da CPI do Cachoeira, Sim. que a história bateu no governador Marconi Perillo, de Goiás, e aí a investigação parou na CPI e foi lá para Goiás, onde abriram uma outra CPI em relação ao Marconi Perillo. Então, também não está muito claro que isso vai poder acontecer do jeito que ele está querendo, né? Então, é muito importante essa consulta que o Rodrigo Pacheco fez, a consultoria jurídica do Senado, para saber se existe essa possibilidade. Senão, essa segunda CPI não vai poder ser instalada.
O senador, e como é que é a força e o poder de influência da bancada governista aí para atrapalhar a CPI? Ela vai conseguir chegar, levantar as informações que são necessárias aí para apurar as responsabilidades? Veja, eu acho muito difícil, né? Primeiro, nós vamos ter que ter essa definição, se haverá uma ou duas CPIs, não é? Uma para investigar os procedimentos de Bolsonaro e do governo, a outra para investigar como eles querem governadores e prefeitos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é como eles vão se colocar diante dessa CPMI se ficar só uma, a primeira. Eu creio que ainda haverá uma tentativa de melar o jogo, vamos dizer vulgarmente, quando eles vão tentar adiar o funcionamento da CPI, alegando que, por conta da pandemia e do funcionamento remoto, não seria possível fazer CPI. E vão alegar, como um argumento paralelo importante, o fato de que, no presente momento, não há nenhuma comissão, nem permanente, nem provisória, temporária, a não ser aquelas que tratam de Covid, funcionando. Então, vai ser uma outra tentativa de adiar a instalação e o funcionamento dessa CPMI. E tem agora uma outra possibilidade. Eu não sei se você viu que agora na Câmara, o presidente da Câmara está falando em uma CPMI, ou seja, uma CPI que junta a Câmara e Senado, uma CPI do Congresso. E aí eles vão, obviamente, botar todos os cães raivosos lá da Câmara e uma larga maioria para tentar impedir o funcionamento da CPMI. E o Bolsonaro translocado, porque, apesar de não haver nada que não seja de conhecimento público que vá para a investigação, mas eu acho que ele está muito preocupado que, nesse momento de grande desgaste, vai se somar um desgaste ainda maior e que torne, talvez, irreversível a possibilidade de ele se manter. Quer dizer, torne irreversível a necessidade dele sair. Tá. Porque aí, só para entender um pouquinho, mesmo que tenha maioria, você tem, digamos assim, as informações que podem chegar a público aí passam por muitos filtros, ou se tiver um ou dois senadores dispostos a levantar, eles conseguem levantar e divulgar. Veja, a questão concreta é que boa parte das coisas mais importantes exigem aprovação da maioria da CPI. Por exemplo, requerimentos para convocação, requerimentos para convite, pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, agora também virtual, né, digital. Tudo isso exige realmente uma maioria. Além disso, o relator tem um grande poder. Ele, na prática, define a pauta, o que vai ser votado, o que não vai ser votado, assim como o presidente também tem uma incidência muito importante sobre a pauta, né? Eu acredito que a tentativa deles, se for irreversível, uma única CPI e uma única CPI lá no Senado, eles vão tentar construir uma maioria para inviabilizar a investigação. Agora, veja, o PSDB, que não tem um número muito grande de senadores, mas tem alguns senadores, aparentemente tem interesse na investigação. O MDB tem interesse na investigação. Inclusive, hoje estava circulando a ideia de que o senador Renan Calheiros fosse indicado para ser o relator da CPMI. E ele hoje está numa rota de colisão com o Bolsonaro, certamente não vai fazer nenhum esforço para agradá-lo. O PSD é um tanto dividido, mas é um partido mais independente. E eu creio que também pode fazer uma coisa mais equilibrada. Onde eu acho que a gente não vai encontrar muita guarida vai ser no pessoal do PP, no pessoal do Republicanos e no pessoal, eu acredito que PSC, esses que são mais bolsonaristas, né? Mas a chamada centro-direita, talvez nós possamos
contar com ela para algumas ações importantes na CPMI. Vamos ver o que é que vai acontecer. De todo jeito, já está ficando ruim para ele, né? O fato de ficar impedindo que a CPI se estruture, de ameaçar um senador, né? De ameaçar bater no senador e tal. Essa conversa também pelo telefone com o senador Cajuru, a informação que eu tenho é que o mal-estar gerado no STF é gigantesco, né? Quer dizer, o presidente da República tentando convencer um senador a adotar uma política para minimizar um processo de investigação, que é a CPI, e, ao mesmo tempo, instigar uma investigação e um processo de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É muita confusão ao mesmo tempo que Bolsonaro está construindo. Né? Senador, como é que a gente explica essa normalização dessas maluquices todas aí? Eu não consigo imaginar. Eu fui daquelas pessoas que no início eu achava que ele não chegava a 6 meses de governo. Em abril de 2019, eu participei de uma reunião na casa de um senador, onde havia quase 30 senadores dos mais diversos partidos, da direita à esquerda, dizendo que era inviável continuar com o Bolsonaro. Não é? Foi naquele período que depois nós ficamos sabendo que os militares, os generais que estavam no governo, entraram em contato diretamente com o presidente supremo, à época, que era o Toffoli, para transmitir um recado a ele, para que ele transmitisse também ao Congresso de que eles não iriam tolerar a saída de Bolsonaro. E depois nós fomos vendo que o problema é que nós queremos utilizar uma racionalidade que não se aplica ao que está acontecendo hoje no Brasil. Não é? Você não consegue fazer com que as pessoas, um grupo de pessoas importantes, reflita, não é, sobre o que está ocorrendo e para onde esse pessoal está levando o Brasil. Não é? Então, depois eu procurei ler muito, ver um comparativo aí do que está acontecendo no mundo com outras lideranças esquisitas como essa. Depois a gente vai lá atrás para acompanhar o processo de formação do fascismo na Alemanha, na Itália. Aí você vai começando a entender um pouco essa coisa, mas na maior parte do tempo a gente não consegue entender qual é essa racionalidade ou essa irracionalidade, né, que move esse projeto. Né? Senador, como é que o senhor analisa aí a atuação do ministro Dias Toffoli? O ministro agora ficou solidário a essa votação minoritária do novo ministro bolsonarista, colocou generais para assessorá-lo, tem tido posições... Como é que... Eu realmente não tenho entendido muito, né? Desde que ele saiu da presidência, de certa forma, ele tem adotado algumas posições muito pouco harmonizadas com a maneira como ele vinha atuando nos últimos tempos, inclusive como presidente do Supremo, em que pese ele ter dado uma no cravo, outra na ferradura, em algumas coisas, mas ele adotou uma posição relativamente garantista, se alinhou com o ministro Gilmar Mendes, que, pasmem, hoje é a referência... Companheiro Gilmar. Que nós temos, não por razões políticas, mas pela postura firme de defesa da Constituição, do Estado de Direito, do cumprimento das leis no Brasil, não é? E só uma curiosidade aqui, não é? Não sei se você lembra o Gilmar, na época que estava aquele processo ali da Lava Jato, lá pelo Supremo Tribunal Federal, e para que Lula não fosse preso, a maioria dos que votaram contra a ideia de ele ser preso foram ministros que foram nomeados por outros governos que não os governos do PT. Não é? Os que foram nomeados pelo PT, todos eles estavam contra. E aí o
o Kennedy Alencar perguntou a ele, mas, ministro, por que é que o PT, todos esses ministros do PT, não votam por aquilo que é correto? Não é para beneficiar o PT, mas para cumprir a lei. Ele disse, é porque o PT não soube escolher, ele não compreende a alma humana. E eu acho que é um pouco isso aí. Eu acho que é um pouco isso aí, não é? Então, e o Toffoli, voltando para o restante da história, ele passou um tempo assim um pouco afastado, não é? E agora ele tem tomado algumas posições que são um pouco difíceis da gente entender. Essa mesmo foi uma que eu não esperava de forma alguma que ele tomasse. Vamos ver como vai ser a postura dele em relação a essa decisão do Fachin, que vai ser vista, não é? Agora na quarta-feira, ou talvez não na quarta, na outra semana. Vamos ver. Nós estamos imaginando que ele vai ser coerente com tudo que ele fez ao longo do período que ele teve à frente da presidência do Supremo. Né? Tá. E qual é a sua interpretação para a decisão do Fachin lá de tirar o triplex de Curitiba? Ele pensou em todas as consequências ou pensou apenas em preservar o Moro? Eu acho que ele pensou principalmente em preservar o Moro e a Lava Jato. Né? Eu acho que ele é um dos que receia que essa decisão de declaração da suspeição do Moro possa prejudicar outras decisões que foram tomadas pelo Moro e pelo próprio Supremo e por ele próprio como relator. Não é? Me parece que essa foi a principal preocupação que ele tem. Afinal de contas, é a própria reputação dele que está em jogo. Né? E aí eu acho que ele talvez não tenha tido a dimensão de que a segunda turma não iria parar no meio do caminho no julgamento sobre a suspeição. E como no julgamento para a suspeição houve um voto que ninguém esperava, que era a da ministra Carmen, não é? Carmen Lúcia, ficou uma situação difícil para ele e para os demais integrantes da corte que vão ter que se posicionar. E eu acho pouco provável que essa decisão que o Supremo vai tomar agora derrube a suspeição de Moro. Então, ele vai ficar no pior dos infernos, né? Ou dos mundos. Né? De um lado, todos os processos contra Lula suspensos por conta dessa questão do foro inadequado, e, por outro lado, com a suspeição de Moro, que dá um conteúdo importante, não é, na garantia de inocência de Lula. Acabou de sair uma informação agora, senador, que tem uma ação de impeachment do ministro Alexandre de Moraes correndo no Senado, e o Nunes Marques foi incumbido de avaliar essa ação para agilizar a análise do impeachment de Moraes. E o ministro Nunes Marques mostrou que é um serviçal do Bolsonaro. Como é que você vê essa disputa de poderes, da infiltração do bolsonarismo no Supremo e em outros poderes? Olha, eu vi essa manchete também, não li a matéria, mas eu não estou entendendo muito bem. Porque, na verdade, qualquer pedido de impeachment de ministro do Supremo e procurador-geral da República tem que passar pelo presidente do Senado. Ao que me consta, nenhum presidente do Senado, pelo menos desde que eu estou lá, de 2011 para cá, acatou qualquer pedido de impeachment de qualquer ministro. Eu acho que deve ser outra matéria. E o próprio Supremo não tem poder de promover impeachment de ninguém lá, né? Afinal, são todos iguais ali. O Senado é que tem essa responsabilidade. Deve ser outra ação. Não creio que seja a mesma. Não é? Agora, houve também uma decisão importante. No momento que eu estava conversando aqui com você, saiu uma chamada dizendo que a ministra Rosa Weber teria suspendido os efeitos do decreto presidencial que ampliou, os 4 decretos que ampliaram, né, a utilização de armas de fogo no Brasil. Se for verdade, é uma notícia muito importante, porque esse decreto está para vigorar
a partir de amanhã. E lá no Senado ainda não foi votado o decreto legislativo para derrubar. Veja, eu acho que o bolsonarismo conseguiu realmente se infiltrar em vários setores importantes do Estado brasileiro. Também tem perdido algum espaço, né? Está presente fortemente nas Forças Armadas, mas essa crise que aconteceu agora recentemente mostra que também não é mais uma questão consensual o apoio a Bolsonaro. É tão engraçado que, no meio dessas coisas, a gente fica conhecendo certas... Por exemplo, disseram que o atual ministro, o atual comandante do Exército, seria um bolsonarista moderado. Veja, isso é uma expressão contraditória em si, não é? Assim como eu vi essa semana um artigo, um cara falando sobre médico bolsonarista. É outra contradição em si. Né? Mas... Senador, eu queria que você desse mais detalhes sobre um capítulo que até agora foi pouco divulgado pela imprensa, que foi essa reunião dos militares para dizer que não admitiam o impeachment do Bolsonaro. Como é que foi isso? Veja, nós tivemos eu tive essa informação muito depois, numa entrevista que o Dias Toffoli deu a uma revista, não sei se foi a Veja, se foi Carta Capital, não, Carta Capital não, se foi para a Época, mas ele deu uma longa entrevista onde ele contava esse episódio, que houve um momento em que existiu uma ameaça concreta de um impeachment de Bolsonaro, lá no início, por volta de abril, e que os ministros, os generais que estavam no governo, comandantes das Forças Armadas, mandaram um recado muito claro de que não aceitariam isso, que iriam utilizar algum tipo de mecanismo institucional para impedir que ocorresse. E essa ameaça em si, ela já foi capaz de demover muita gente de decisões que precisavam ser tomadas em diversas instâncias do Poder Judiciário. Mas hoje o bolsonarismo está dentro da Justiça, perdeu espaço no Ministério Público, agora recentemente, em parte também do Judiciário, perdeu espaço na Polícia Federal, perdeu espaços na Polícia Civil. Não sei se você viu essa pesquisa que a Época apresentou essa semana, não é? Mostrando que ele ainda é muito forte nas polícias militares. E tem esse apoio nos grupos paramilitares, nessas milícias que existem por aí. Não é? E dentro do Executivo ainda tem uma base importante, mas tem perdido. Eles realmente conseguiram uma entrada importante no Estado brasileiro, né? O que é muito preocupante, sem dúvida. Tá, joia. Senador, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos aqui, sempre com perspicácia aí, com bela capacidade de observação. Um grande abraço aí, viu? Eu que agradeço, uma alegria muito grande falar com você, participar do seu programa. Um grande abraço. Abraço, senador. Bom, deixa eu pegar aqui. A Mariana está na estrada aqui. Eu queria agradecer a Zilda aí por um superchat. Obrigado, Zilda. Um grande abraço aí. A Vânia, um baita superchat aqui. Muito obrigado também, Vânia. Muito obrigado aí para... Deixa eu pegar aqui alguns dados aqui. Tem o Marcelo Gomes Araújo também. O Valdir diz, como que chegamos a esse ponto? O país não se fala em um único projeto de futuro. Agora é rede de fofoca. Cachuru virou o personagem principal. Socorro, socorro, digo eu, Valdir. Que coisa... Onde que deixaram esse país aí? Impressionante, impressionante. A Ana Paula disse que o Fachin foi professor dela. Garanto que nada do que ele ensinou ele aplicou no Supremo. A Globo teve que publicar direito de resposta. Isso é interessante porque o Merval não tem jeito. O Merval é o porta-voz da linha dura aí, efetivamente. A Miriam, de acordo com os ventos ainda, ela tem mais sensibilidade para isso. O Merval não. E ele fez um ataque
ao Prerrogativa. E o Prerrogativa conseguiu, nos últimos tempos, um baita espaço aí, rompeu aquela barreira de invisibilidade da mídia, levou ministros, Gilmar, Alexandre de Moraes, para entrevistas e tudo. E, então, hoje, foi publicado no Globo, Direito de Opinião, um artigo que acho que já tinha saído na Folha, no Estadão, do Marco Aurélio Carvalho, Leno Streck e outros, rebatendo aí essas maluquices aí de contra o Prerrogativa por conta dessas posições doutrinárias aí do Merval, né? Então, você está rompendo. O companheiro Fausto Macedo, aí, que era o principal porta-voz da Lava Jato, aí já abre espaço aí para o Prerrogativa, a Folha já abre espaço para... Eu só quero saber o seguinte, quando o Bolsonaro deixar de ser uma ameaça, se deixar de ser uma ameaça aí, como que vai ser essa posição garantista e independente da mídia? Mas ainda, daí eu provoco meus colegas aqui, o Jacques Vargas diz: por que a esquerda não sinaliza com a iniciativa de anular todas as negociatas pós-golpe? Já está acenando. Nós já tivemos casos no México, tudo de reversão de privatizações. Aqui uma Poços Caldense. Aliás, Poços está um horror, viu, Zizi? Me disseram que... E o prefeito querendo jogar com essa história de separar cidadão de Poços do pessoal que se trata na Santa Casa lá. É um horror lá. Uma filha minha teve lá, disse que Santa Casa com pessoas morrendo à espera de UTI. Deus me livre, Deus me livre. Bom, nós temos, então aí uma situação que é aquilo que a gente já vem dizendo faz tempo aí, gente, como que vai se comportar esse bloco do impeachment sem o Bolsonaro em campo. Com o Bolsonaro em campo... Aliás, quando o Lula dançou lá atrás, a gente sabia que a única chance do Brasil ter uma recuperação era com o Lula. Isso aí não é lulismo, é que o Lula é o único personagem nacional que pega, que alavanca um grupo expressivo do país. Como o Fernando Henrique poderia ter sido se não fosse tão pequeno politicamente, aí, tão desprezível, Fernando Henrique. Um sujeito com o histórico dele, de família, de militares que se envolveram com grandes projetos nacionais, Petrobras e tudo, não tem nenhuma ambição de transformar o país. Ele tem só aqueles brilharecos. Opa, tem mais uma aqui da Leila Torres, GGN Livre dos Juizecos. Nós estamos firme lutando. Eu até coloquei hoje um Twitter aí para... Hoje eu dei uma entrevista agora para o pessoal da Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Pessoal bem interessante. Amanhã eu vou ter uma aula inaugural da ECA, minha faculdade, onde eu estudei, vai ser a aula inaugural lá. E vou ter também na Fundação Getúlio Vargas, na Faculdade de Direito, lá no São Francisco, aquele curso organizado pelo ministro Lewandowski, pelo Bottini, pelo Heleno Torres, para falar de... Tem mais outros também aí, estou acertando lá com universidades do... Hoje falei para o pessoal de Poços, da PUC de Poços, tudo aí. Daí falei, meu tempo está sendo esse conjunto de entrevistas e um conjunto de audiências para que o Poder Judiciário me impeça de eu falar para esse conjunto de público, né? Esse é um ponto complexo que a gente vai ter que ter. Você tem dois vícios fundamentais, duas pernas tortas na democracia brasileira que vão ter que ser mudados. O jornalismo, e mudar não é censura, não é... Vai ter que ter uma baita reflexão dos jovens jornalistas que estão entrando aí no mercado, de uma geração de jornalistas que tenta escapar das amarras, porque nós tivemos um vício fundamental, que é o jornalismo tratar o mercado de opinião como se trata o mercado de consumo banal no começo e a partir dos anos 2000 como partido político, tentando fugir completamente aí da função de jornalismo. E outra é o judiciário, né? O judiciário, os concursos, o nível de formação das faculdades, não é princípios mais, não dão princípios, eles dão maneiras de passar em concurso, e o PT teve uma responsabilidade quando aumentou substancialmente os ganhos aí dos concursados.
Os concursados. Criou uma elite financeira que passou a ter muito mais identidade com os IUPs do mercado financeiro do que com o servidor público. Eles não são servidores públicos. Eles são pessoas que, graças ao Estado, fizeram MBAs lá fora, fizeram pós lá fora, tiveram todo espaço. Graças ao Estado, e daí volta, não somos servidores públicos. Somos agentes para controlar o Estado e destruir o Estado. Né? Então, esse é um outro ponto complexo também aí. Aqui, o Moacir fala, quais são esses novos e novas jornalistas para buscar ler os seus textos? Você tem uma Patrícia Campos Melo, uma bela surpresa. Ô, cachorro, calma aí. Você tem alguns jornalistas que eu tenho... Eita vida. Que eu tenho enfatizado aí. Você tem, por exemplo, na CNN tem um pessoal muito interessante. Um pessoal que eles trouxeram... A gente sempre... Você tem um setorista, é interessante isso aí. Uma coisa que sempre me surpreendia quando ia em Brasília, eles tinham um setorista do Banco Central, um setorista da Fazenda, setorista... que tinha informações muito interessantes, mas era uma informação para bolha. Isso me lembra uma vez um desenho animado com um cavalo do mocinho lá, que ele entendia código Morse, daí ele ouvia tudo, daí o mocinho falava, mas qual a mensagem? E ele repetia, que nem o código Morse. E a CNN fez um negócio interessante, que trouxe uma rapaziada muito boa. E daí você tem o âncora, que pega o mesmo tema e vai pegando informações desse pessoal, mas dentro de um contexto. Então, aquela informação sai da bolha da Fazenda, do Banco Central, da economia, e entra num contexto maior. E tem aparecido uma rapaziada muito, muito boa aí. Na Globo News tem aquele pessoal da manhã lá, que eu gosto muito, aí, o Otávio Guedes, que não é um jovem jornalista, é um jornalista com a melhor tradição jornalística. Aí a moça que faz com ele lá também, que é... A área internacional tem um pessoal muito interessante. O pessoal que o pessoal briga muito aí, que é o Guga Chakra. Lá o Guga ele traz informações relevantes. Aquele Marcelo Godoy é muito bom também. Na CNN tem o velho, digo velho porque é meu contemporâneo de faculdade, o William Vac. O William conhece muito a parte geopolítica. Quando entra em economias, só repete bordão. Então você tem pessoas interessantes aí em muitas áreas aí, que só agora começam a se soltar um pouco, porque desde 2005 a mídia criou esse negócio de guerra cultural, só podia falar o que o Aquário determinasse que falasse. Né? Então, gradativamente, você começa a sair da coxa. E os jovens jornalistas, eles intimidaram. Né? Depois de 2005, só podia entrar nos grandes veículos quem... tem até interessante, um ponto interessante da CNN. Quando você pega as modernas empresas, um ponto central é o funcionário que entra ser aceito pelos demais. O clima interno é fundamental. Quando você pega a CNN, tem isso. Você percebe as pessoas que eles contrataram, os mais antigos, os mais veteranos, eles têm um ponto em comum que é um bom caráter. Um bom caráter. Então, isso aí cria um clima interno, uma sinergia que já é mais difícil de você ver na Globo News. Né? Mas isso aí tem muita coisa subjetiva que eu falo aí que depende. Já disse que o William Vac, sim, o William Vac sempre manjou de geopolítica, assim, ele tem um bom conhecimento. Alguém fala aqui que a pauta econômica da CNN, isso é impressionante, né? Impressionante. Não, se cortar toda a previdência aí, se cortar saúde, educação, o país cresce. Se mantiver, se acabar a lei do teto, o mundo acaba. Isso é um horror, gente. Isso é um emburrecimento fantástico. Bom, pessoal, nós vamos terminando aqui. Eu vou trazer aqui um sarau que nós fizemos, sarau do GGN, acho que nem sei se era GGN ou se era o blog, que nós fizemos em 2013, com a turminha que frequentava aqui na época. Aí a gente traz de volta aí, à medida que vamos acertando as partes técnicas aí do GGN. Olha só. Esse é o João Macacão que morreu. Eugênio. Música pra mim é vida.
Música pra minha vida. Eu sempre vivi com e através da música. Aquele é o Orlando Hortêncio, nosso grande colecionador que veio do Ceará para o evento. Agora já não é normal o que tá te malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravado em capital, que nunca se dá com malandro assim de viés. Deixa balançar a maré e a poeira secar no chão. Deixa a praça virar no salão e o malandro é o na Isso aí, pessoal. Uma boa noite e até amanhã.